Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco, eu sou arquiteto e hoje nós vamos conversar sobre esse universo imenso que são as cadeiras e poltronas. Eu vim aqui na Unidecor para mostrar para vocês todo o aumento que a gente teve do design no século XX, que transformou todo esse mobiliário, que é um ícone do design no mundo todo. O brasileiro tem uma certa dificuldade em entender que as coisas ficam clássicas e não velhas. Muitas das cadeiras que vocês estão vendo aqui, muitos brasileiros consideram algo como super moderno, cool, arrojado, novo. Mas na realidade, elas têm mais de 80 anos. E é isso que eu vou contar para vocês, a história desse ícone do design. Fique atento, vamos conversar um pouquinho melhor sobre todas essas poltronas e cadeiras. Poltronas ou cadeiras, a palavra deriva do grego, que é cátedra, fundamento, ponto de referência, ponto focal. E nada melhor do que começar toda essa história com esse ponto de referência do design britânico, que é a poltrona Chesterfield. Muitas lendas misturam um pouco a sua origem, mas a mais aceita por todos os historiadores é que ela tenha surgido num projeto de um grande comerciante de couros, que precisava usar as suas peças de couro para alguma serventia, ter alguma serventia para tudo isso. E fez todo o projeto de mobiliário para a casa do conde de Chesterfield, que fica na Irlanda. Todo esse mobiliário foi muito aclamado na época, porque ele era resistente, confortável, robusto e tinha um ar super masculino. O conde de Chesterfield foi o maior cliente desse comerciante de couro e mandou fazer diversas peças para todas as suas casas de campo. Quando ele entrou em falência, as casas foram vendidas e o mobiliário também todo separado. E daí se difundiu no mundo inteiro essa poltrona Chesterfield. Dentre os clientes mais famosos dessa poltrona estão a Rainha Vitória da Inglaterra e principalmente o psicanalista Sigmund Freud. Em muitos quadros, fotografias do grande psicanalista, é possível ver tanto ele quanto seus pacientes sentados aqui em uma consulta, ou numa hipnose, ou numa consulta simples. Por quê? Porque Sigmund Freud dizia que a poltrona era extremamente confortável e era o ponto inicial para uma boa hipnose. Essa é a poltrona Butterfly, é uma poltrona que fez a junção de três grandes designs, Anthony Bonnet, Juan Couchant e George Ferrari Harding, em 1938. É uma poltrona inspirada em poltronas levadas pelo exército francês em suas batalhas. Juntamente com isso, o exército inglês tentou replicar essa poltrona e se transformou na poltrona Butterfly. É uma espécie de junção entre as duas grandes poltronas ícones de batalhas inglesas e francesas na Índia. Ela é basicamente dois elementos principais, a estrutura metálica e toda uma lona colocada em cima. 4 apoios por ela e extremamente confortável. Ela começa agora a inspirar outras grandes poltronas pelo mundo, que tem essa junção de ser algo do pós-guerra, poucos elementos e muito design. Essas são as poltronas Eames, ou cadeiras Eames, como são conhecidas. Elas são a junção do maior casal do design que o mundo já viu, Ray e Charles Eames, os californianos que em 1945 modificaram toda a forma de design do mundo inteiro. Essas poltronas foram pensadas para ser algo prático, cheio de design e bem barato. A estrutura que originalmente era para ter sido feita em metal, logo depois do pós-guerra foi modificada e se transformou em um acetato, ou uma fibra de vidro, como é a maior parte das suas cadeiras. Originalmente existia somente essas duas versões, a DAX e a DSR, que é uma versão um pouco melhorada uma das outras. A DAX é uma poltrona que ela tem a base inspirada na Torre Eiffel, em estrutura metálica, com braços e totalmente acolchoada, numa estrutura totalmente marrom ou bege, que era originalmente o que foi pensado para a cadeira. A outra, a DSR, é uma cadeira sem braços, mais confortável, prática de se locomover e basicamente todas elas foram feitas em preto. A estrutura metálica era algo um pouco mais simples, mais fácil, mais ágil de ser produzidas. Ambas foram produzidas na mesma fábrica. Desde então, Ray e Charles começaram a pensar nos seus funcionários, algo que depois do pós-guerra se virou algo super rentável, porque funcionários felizes transformavam o design mais bonito e mais arrojado. Desde então, eles criaram a RAR, que é uma cadeira extremamente rara que nós não temos aqui, que é essa versão em balanço. Ray e Charles simplesmente não venderam nenhuma das peças, eles doavam para as funcionárias grávidas de suas companhias. Essa é a poltrona Womb Chair.
Ela é fruto do arquiteto finlandês Eero Saarinen. Em 1948, ele criou esse ícone do design, que é sem dúvida, dentre todas as poltronas que eu mostrei para vocês, a mais confortável. Porque womb em inglês, ou mesmo womb em sueco, significa útero. Ela foi totalmente inspirada no útero feminino e abraça quem estiver ali sentado de uma maneira super confortável em toda a sua coluna vertebral, lombar, braços e pernas. Originalmente ela era feita nessa cor. A Eero Saarinen é muito conhecido pelas formas femininas ou arredondadas que têm a opção sempre de parecer ou até mesmo de ser em plástico e acetato. Algo bem robusto, sempre limpo, sem formas muito fechadas ou arestas muito secas. Essa poltrona originalmente ele pensou em fazer ela totalmente estofada, como essa aqui que está aqui do meu lado. Para fazer todo esse design, ele teve que criar uma grande máquina para que pudesse amolecer o tecido quente e depois resfriá-lo rapidamente para criar essa forma totalmente ondulada que é o útero feminino. Sem dúvida, um grande ícone do design que tem praticamente 60 anos. Essa é a poltrona Costella, de Martin Isler, o austríaco que em 1956 revolucionou todo o design mundial ao começar a criar móveis sustentáveis. Ela é totalmente feita em lâminas de embuia para que seja um material mais barato, porque é totalmente laminado em várias folhas de embuia, ao contrário das outras cadeiras que nós vimos aqui, que eram ou metal, ou fibra de vidro, ou até mesmo madeiras maciças. A ideia era criar uma poltrona rápida, sustentável e totalmente brasileira. Isso mesmo. Quando Martin, em 1950, saiu da Áustria e veio para o Brasil, ele fundou o que nós conhecemos hoje como uma das maiores marcas de design do mundo, a Forma Design. E através disso ele comprou várias patentes dos seus amigos como Bertoia ou Mies van der Rohe ou Le Corbusier e começou a reproduzir as cadeiras ícones desses grandes designs. E hoje nós temos a poltrona Costella aqui, brasileiríssima, feita no Brasil, totalmente com materiais sustentáveis brasileiros. E essa é a poltrona Lina, a mais nova de todas essas que eu mostrei para vocês. Ela foi criada em 2018 para a marca Líder, uma marca brasileira, e foi totalmente inspirada na maior arquiteta brasileira que o mundo já viu, Lina Bobardi. Lina era italiana, porém ela se julgava ser a maior brasileira de todos os tempos, porque ela sempre gostou dessa terra e revolucionou toda a arquitetura e todo o design brasileiro, influenciando grandes nomes da arquitetura como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e Paulo Mendes da Rocha. A ideia de recriar algo pensando nessa grande arquiteta era juntar todos os elementos que Lina utilizava em seus mobiliários. Ela sempre fazia o contraponto entre o metal, a madeira e o tecido. Itens que ela julgava ser totalmente masculinos, mas que ela usava em formas femininas. Aliás, ela era uma arquiteta num ambiente super hostil masculino nos anos 50. Essa é a estrutura toda pensada nessa grande arquiteta e é aí que eu termino toda essa história, terminando com uma estrutura totalmente brasileira com a maior arquiteta brasileira de todos os tempos. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!